Muito bom dia a todas e todos. Bom dia, parabéns pela apresentação. Eu quero inicialmente agradecer, em nome do Percival, e saudar a todos os organizadores desse evento. Acho que é uma belíssima oportunidade da gente fazer algumas reflexões sobre temas que são candentes hoje na realidade brasileira e de difícil resolução. Vou botar minha máscara aqui. Saudar aqui a todos os promotores de inclusão social, de cidadania, de geração de oportunidades, em nome do nosso querido Murilo Cavalcante, que é o inspirador de todos nós aqui no Brasil, não só pelo seu vastíssimo conhecimento da realidade da Colômbia e da transformação que se fez na Colômbia, mas igualmente pela sua iniciativa em Recife da criação dos Compás. Os Compás são as grandes matrizes, eu diria, no Brasil, das experiências bem-sucedidas na área de urbanismo social. Lamentavelmente, são poucas experiências bem-sucedidas, né? E o Compás é aquela que inspira todos nós, inspira inclusive a experiência da qual eu vou contar alguma coisa a vocês, que é a experiência dos Territórios pela Paz e das Usinas da Paz no Pará. Essa experiência hoje é bastante robusta, ela é uma experiência também de escala, temos já 9 Usinas da Paz funcionando no Pará. Antes disso, há todo um processo que antecedeu esse funcionamento, essa implementação de equipamentos públicos. Não quero esquecer também de saudar todas as minhas companheiras e os meus companheiros do INSPER, que aqui estão, né? Que é também hoje um dos grandes promotores dessa ideia da segurança pública com o urbanismo social, né? De que não se possa discutir uma coisa sem a outra, né? E que a gente necessariamente precisa de uma ambiência de segurança pública para que entrem as experiências propriamente de inclusão e de geração de oportunidades, assim como a gente precisa das experiências de geração de oportunidades e de inclusão social para que se tenha efetivamente segurança pública de maneira sustentável ao longo dos anos. Então, o INSPER hoje, através do Laboratório Arquifuturo de Cidades, é um grande plantador dessa ideia em todo o Brasil, né? Isso vai se intensificar muito a partir do ano que vem. Agora, vou fazer minha propaganda também, aqui nós estamos promovendo agora no final de novembro, início de dezembro, 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, primeiro curso livre nacional, regime imersivo aqui em São Paulo, no INSPER, sobre urbanismo social e segurança pública, voltado para gestores e gestoras de todo o país, das áreas que eu chamo de segurança pública em estrito senso, que é aquela que a gente faz com a polícia, que é indispensável, mas também para aquelas que a gente faz na linha da segurança lato sensu, tudo aquilo que se faz na linha da prevenção, da promoção social, da inclusão, da geração de oportunidades, né? Então, isso vai ocorrer no INSPER e vai ser uma bela oportunidade de reunir gestores e operadores de todo o Brasil. Já quero estender o convite aqui ao Distrito Federal, depois a gente pode mandar o material para vocês, né? Mas eu dizia que me cabe apresentar, eu tenho que controlar um pouquinho o tempo, pelo que eu sei, eu tenho entre 15 a 20 minutos, é isso? Esses 20 fui eu que acrescentei já, na verdade, eram 15. Né? 10 só, tá bem. Nós precisamos, para que entre a minha fala, nós precisamos inverter o processo. Em geral, a gente mostra o vídeo no fim ou durante a fala. Eu queria começar, não sei se está na máquina já, queria começar mostrando para vocês um pequeno vídeo, deve ter 2 minutos. O governo do Pará está implantando mais uma usina da Paz, a 7ª do estado, a 3ª em Belém. A usina da Paz Jurunas Condor fica bem aqui,
no final da Quintino, onde estes dois grandes bairros se encontram, rumo a um novo futuro. Queria muito que chegasse a usina aqui no bairro da Condor, e está sendo uma maravilha, muito bom. Vou fazer hidroginástica, vou ler porque eu gosto muito de ler. É um sonho que está se realizando para nós aqui do bairro e para mim. Com a usina, os jovens vão ter uma perspectiva de futuro totalmente diferente. Trouxe muita melhoria e vai trazer muita segurança também. O nosso governo está de parabéns por trazer esse belo projeto para o nosso bairro dos Jurunas. Eu quero me inscrever em tudo. Primeiro, bora começar com futebol. Quanto mais usina, pra gente vai ser melhor ainda. A Usina da Paz Jurunas Condor oferece 70 serviços gratuitos para a comunidade. Tem aulas de reforço para alunos do ensino fundamental, consultórios médicos e odontológicos, áreas de esporte e lazer, com escolinha de natação, judô, vôlei, emissão de documentos e dezenas de cursos de qualificação profissional, como culinária e até robótica. Usinas da Paz como esta já estão transformando a vida de milhares de pessoas. Já são mais de 570 mil beneficiamentos nas 6 unidades em funcionamento. 2 em Belém e as outras em Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Esse espaço representa para Canaã dos Carajás esperança. A Usina da Paz hoje floresceu a vida de muitos moradores de Marituba. Aqui pra gente está sendo um presente de Deus. A Usina da Paz modificou a minha realidade. E nós, como moradores do bairro do Bengui, agradecemos imensamente, por esse presente. Usina da Paz Jurunas Condor. É o governo do Pará, produzindo cidadania e oportunidades por todo o Pará. Obrigado. Pode deixar uma das fotos ali exposta, que aí na hora eu falo um pouco do equipamento. Tem umas fotos aí que eu trouxe junto. Essa é uma das 7 usinas, uma das 9 usinas da Paz que nós temos hoje no estado do Pará. Eu queria brevemente contar para vocês como é que começou essa experiência. Já fiz uma referência lá às nossas muitas visitações ao Compaz e à inspiração que nos trouxe o Murilo com a sua equipe, mas queria contar brevemente como começou essa experiência. Eu não sou mais do governo do Pará, eu fui o secretário de Cidadania que criou essa ideia e implantou essa ideia junto com o nosso grupo, mas hoje tem uma outra condução à frente, e essa ideia, preciso dizer que ela teve a sua primeira raiz. Pode passar uma outra aí que eu acho que aparece um pouquinho melhor. Essa ideia teve a sua primeira raiz lá no Pronace 1 do Lula, Eu fui secretário nacional de Segurança Pública e fui, com o meu grupo, o grande implementador do Pronace 1, que hoje é bastante desconhecido para o país, mas que mereceria ser melhor conhecido, que foi o nosso primeiro, único e último programa de segurança pública objetivo no Brasil, infelizmente. Então, essa experiência surgiu um pouco naquele momento, e ela foi se desenvolver anos mais tarde no Pará, e ela começou basicamente pelo seguinte: eu era secretário de Segurança em Goiás, no ano famigerado de 2017, quando os índices de violência e criminalidade, vocês devem lembrar, subiram estrondosamente em todo o país. Foi o pior ano, acho que nos últimos 10 anos, o pior ano da segurança pública, e nós conseguimos, em Goiás, reduzir drasticamente os 12 índices criminais. Nem todos drasticamente, mas a metade drasticamente. Por conta disso, então, o ministro Helder Barbalho me chamou a Brasília e me disse o seguinte: olha, eu estou em campanha, os dados indicam, as pesquisas indicam que eu vou vencer, e eu queria saber como é que eu posso resolver o maior problema do Pará, que é a insegurança pública. Eu sabia, pessoal, o que era isso, porque eu tinha ido ao Pará uns meses antes e tinha sido assaltado numa pequena caminhada. E ele me disse: olha, no Pará as pessoas não sentam mais na frente de casa, tem esse costume de puxar a cadeirinha e sentar na frente de casa no fim do dia, as pessoas não sentam mais, todo mundo tranca a porta, não é mais o Pará de antigamente. É um terror o que está acontecendo na insegurança pública. E ele me fez uma pergunta que eu considerei muito inteligente: como é que eu posso resolver o problema de segurança do Pará de maneira sustentável? E eu disse: bom, governador, me lembro que era dia de jogo do Flamengo, ele é fanático pelo Flamengo, ele deixou de ver o jogo lá em Brasília, não era governador ainda, e ficamos 2 horas conversando. Eu disse: olha, governador, sem simplificar demais, mas pela experiência
de 30 anos trabalhando com segurança pública, eu quero dizer o seguinte: se o senhor quiser resolver o problema, eu não enxergo daqui que tem uma luz, 5 minutos, meu Deus do céu. Se o senhor quiser resolver o problema da segurança pública, estrito senso, com polícia, a polícia é importantíssima, ela é fundamental no processo, mas não é o único elemento. O senhor resolve rapidamente com o que a gente chama de saturação policial. Só que, saturando com a polícia, o senhor não mantém por muito tempo. O senhor vai ter a mesma coisa que nós tivemos nas UPPs no Rio de Janeiro. Vai haver fadiga de material, a polícia cansa sozinha, e o crime volta e volta pior do que antes. Então, vou lhe fazer um desafio. Se o senhor quer resolver o problema da segurança pública por um largo tempo, né, por um tempo histórico, é preciso implementar experiências. Naquela época a gente não chamava de urbanismo social, mas chamava de experiências de inclusão social e geração de oportunidades. Lá onde se encontra o exército de reserva do crime, porque o Brasil há 40 anos vem numa guerra contra o crime, matando gente e prendendo gente, e há 40 anos não se resolve absolutamente nada. É um dos países mais trágicos do planeta em termos de segurança pública. Nos últimos 10 anos, pessoal, nós tivemos mortes superiores a 40 mil, de 40 a 60 mil todos os anos. Isso são índices piores do que índices de uma guerra. Então, eu disse, governador, só com polícia o senhor resolve instantaneamente, se o senhor invade e satura. Mas o senhor não resolve de fato. A polícia é importantíssima, é fundamental, mas ela sozinha ela não vai resolver todo o problema. Eu ouvia muito isso do Mariano Beltrame quando eu ia no Rio de Janeiro. Ele dizia, Balestreri, as minhas UPPs são as UPPs da PM. Mas não chegou o PP da água, não chegou o PP da luz, não chegou o PP do esgoto, não chegou o PP da escola de qualidade, não chegou o PP da saúde de qualidade. Isso tem prazo de validade, isso vai falir, e faliu com o tempo. E aí eu propus ao governador, ele queria que eu fosse secretário de segurança, eu digo, não, eu já estou meio velho, eu tive em Goiás 154 presídios, era um verdadeiro inferno, eu disse, não quero mais ser secretário de segurança pública, mas se o senhor criar uma secretaria de cidadania e nós criarmos um programa de inclusão social e geração de oportunidades para atuar lá no exército de reserva do crime. Porque ainda que a quase totalidade dos pobres seja heroicamente honesta, é óbvio, né, pessoal, que no campo do varejo, o percentual, como quase todo mundo neste país é pobre, no campo do varejo, o percentual mesmo pequeno de pessoas que aderem ao crime é grande o suficiente para nos dizer o seguinte, e nós ainda não conseguimos entender isso no país. Não adianta prender, não adianta matar a gente como se mata no Brasil, a rodo, né? O crime vai crescer cada vez mais, vai ser cada vez mais poderoso, vai ter armas cada vez mais poderosas, e essa guerra contra o crime é uma guerra falida e perdida há décadas. E nós continuamos insistindo nela, porque temos locus equivocado. O locus não é na favela, não é na favela que está a liderança do crime organizado, o líder de crime organizado não mora em favela, é a atividade mais lucrativa do planeta, conforme o Moisés Naim, aquele que escreveu o livro Ilícito, dentre outros, que é um dos maiores especialistas em segurança do planeta. O crime organizado é uma indústria e líder de crime não mora em favela, os chefetes moram nas favelas. No máximo, os chefetes continentais, né? Quando o Fernandinho Beiramar disse, numa ocasião, que não sabia porque estava todo mundo tão preocupado com ele, que era peixe pequeno. Eu sou peixe pequeno. As pessoas acharam graça, ele literalmente é peixe pequeno. Ele não pega o seu jatinho particular e vai fazer negócios poliglotas em Miami e Amsterdã. Ele era um líder continental da droga, né? Então, o locus do combate é equivocado. Não adianta ir atrás de pequeno traficante, podem prender, podem matar, podem fazer o que quiserem, terá substituição no dia seguinte, sempre, 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 e a gente não aprendeu, eu sei que eu já queimei meu tempo, mas só preciso concluir e dizer, a gente ainda não aprendeu isso, e nós precisamos aprender que se nós quisermos, de fato, reduzir violência e crime, nós precisamos atuar nas raízes geradoras do crime, oferecendo oportunidades para as pessoas, para que o sujeito que tem, eu não estou passando a mão por cima de criminoso, todo crime tem que ser punido, mas para o sujeito que tem um filho de 3 anos chorando de fome em casa,
uma esposa, não estou querendo dramatizar, mas é isso que a vida é. Uma esposa sem medicamento, gravemente doente, e não tem saída, para que ele não precisa aceitar a saída de ganhar R$400 iniciais por semana e trabalhar para o crime. Então, é preciso que a gente seja mais consequente. Se puder botar foto antes de eu concluir, eu só quero explicar o que acabou acontecendo no Pará. Nós, durante 1 ano e meio, trabalhamos com a rede escolar e comunitária, criamos um movimento muito denso e de credibilidade, chamado Territórios pela Paz, e, no final desse processo, no nosso caso, nós construímos 9 grandes equipamentos públicos, que tem piscina, tem dojo, tem quadra poliesportiva, tem quadra de futebol, tem cozinha industrial, tem fábrica, uma pequena fábrica de corte e costura em cada usina, e assim por diante. Nos inspiramos demais lá na experiência do Murilo, né? E continuamos nos inspirando. Eles continuam, não estão mais no governo, continuam se inspirando. A gente espera que tenha sustentabilidade. Essa é uma das experiências, não são muitas, essa é uma das experiências bem sucedidas no país. Se nós queremos continuá-las, pessoal, nós precisamos aproveitar foros como esse e fazer crescer essa ideia de que não se combate violência e criminalidade sem polícia. Mas não se combate violência e crime só com polícia. Então, essa lição o Brasil já deveria ter aprendido com 40 anos de fracasso, em que pese as atitudes muitas vezes heróicas, né, dos nossos policiais, que arriscam, os bons policiais, que são a maioria, eu tenho certeza, que arriscam diariamente as suas vidas por nós, mas arriscam, às vezes, é duro para mim dizer isso, inutilmente as suas vidas, porque os resultados, as entregas são muito ruins. Tá? Então, eu encerro só dizendo o seguinte: nós precisamos fazer a nossa parte, plantar essa ideia em todos os lugares. Né? Eu tenho encerrado as minhas falas com aquilo que aconteceu um tempo atrás com um amigo meu. Eu dizia assim, olha, às vezes me dá um desencanto com o Brasil, porque eu não vejo muito a luz no fim do túnel, especialmente na área da segurança, da insegurança pública. E ele me dizia, Ricardo, o equívoco é olhar para o fim do túnel e esperar uma luz. Nós precisamos acender a luz no meio do túnel escuro. É cada um de nós que precisa fazer isso, e eu acho que esse é o nosso desafio. Isso é o que fica, né, de eventos como esse, que são fundamentais, porque são momentos em que a gente para pensar o nosso país e pensar corajosamente naquilo que não está dando certo, que é a maior parte das coisas que nós fazemos, e naquilo que está dando certo e precisa ser reforçado. Muito obrigado. Muito obrigada.